O maior fator de risco é o parto normal, né? Mas se você ter várias cesáreas também vai dar problema, aumentou a pressão abdominal. Torcedor crônico, mulher que teve doença do colágeno, que tem neuropática, diabética, que tem essa fraqueza muscular, torcedor crônico, constipação, obesidade, pega muito peso, ou seja, tem um aspecto de profissão, né? Um fator ambiental muito importante, né? Fatores genéticos também, então se a mãe já teve prolapso vaginal, a gente tem justamente essa relação, né? E também esses problemas aí, anormalidades congênitas e também aí o exemplo da agenesia de Cox, né? Então, um exemplo, se você não tem um Cox, obviamente tem uma chance maior de gerar esse prolapso. Outra coisa que tem, muito importante, como a gente falou, a mulher na menopausa. Então, a mulher na menopausa, ela tem justamente uma fraqueza muscular muito relacionada. Muitas das pacientes que têm prolapso genital são na menopausa e, além disso, ela tem um ressecamento muito grande dessa parede, né? O que vai cursar justamente com a atrofia, aparecimento de úlceras e problemas como esse, né? Para saber dominar o fator de esterectomia. Então, mulheres esterectomizadas, elas têm uma tendência natural justamente ao rompimento desses ligamentos, né? Então, desinserção dos ligamentos das fáscias. Depois que você faz a esterectomia, tem que fazer uma cúpula vaginal, beleza? Deu para entender a lógica dessas coisas? Então, basicamente é o que a gente tem de começo aí para entender os fatores de risco. Então, só relembrando, paridade, aumento da pressão abdominal por aquelas causas que eu falei, obesidade, fator genético como a genesia de Cox, macrosomia, uso de fórceps, anormalidades congênitas, menopausa, 60 a 69 anos é a faixa etária. E tá faltando um que é muito importante. Esterectomia, né? Esterectomia foi o que faltou. Importante. Esterectomia é importante. Ou seja, dá pra lembrar dessas coisas, não dá? Dá. A gente lembrou dos fatores disso. Show de bola. Aí a gente tem a classificação, a gente falou dos níveis de tolerância, agora a gente vai falar de Baden-Walker, né? Os White Walkers e o Biden, né? O famoso Biden. Presente nos Estados Unidos é um Outwalker, né? Então, o Biden Walker. Beleza? Show de bola? Winter is coming. Então, uma coisa muito importante que a gente tem que falar é justamente a referência das chamadas carúnculas iminais. Olha aqui as carúnculas iminais, ó. Carúnculas iminais. Então, esse é o ponto que a gente vai utilizar para ver o nível do prolapso, beleza? Se a gente justamente tá antes da carúncula iminal, não ultrapassou na carúncula iminal, a gente está em grau 1. Se está justamente no nível da carúncula iminal, a gente está em grau 2. Se passou o nível da carúncula iminal, está em grau 3. Se passou muito, está em grau 4. Né? Esses são os graus justamente do prolapso uterino, beleza? Isso vai servir também justamente para a cistocele. A retocele vai ser classificada em moderada, alta e grave. A gente também tem o risco de aparecer a chamada enterocele, né? A enterocele acontece justamente quando a gente tem a passagem aí por meio dessa queda aí por meio da vagina. A gente tem justamente a descida de uma alça intestinal, beleza? Um pouquinho mais grave, exige justamente uma cirurgia mais complexa, né? A gente também tem o prolapso do canal da cúpula vaginal. Então, a mulher que foi esterectomizada, ela tem mais risco de desenvolver aí o prolapso genital e ela vai ter justamente uma de cúpula vaginal. Esse tratamento ela é o único tratamento de cúpula vaginal que exige aí a colocação de uma tela, né? Então é isso. Né? O prolapso da parede vaginal anterior, né? Cistoceles, beleza? E aí o prolapso da parede vaginal posterior, as retoceles. Beleza? Então vem da parede vaginal anterior, o cisto vem de bexiga e o de baixo vem a retocele. Beleza? Show de bola. Como diferenciar uma cistocele do retocele, você só vê de onde está vindo, né? Se está vindo da parede de cima, é cistocele. Se está vindo da parede de baixo, é retocele. Beleza? Show de bola. E aí tem o melhor método, né? Então a gente já viu o Biden Walker, já viu os níveis de Delance, e o melhor método para a gente localizar é justamente fazer aí um jogo da velha, né? Através do ICS Pop. Só precisa de uma espátula diária, uma régua e um lápis para fazer essas medidas, beleza? E aí ela é bem simples de ser feita, né? E a lógica vai ser justamente essa. Eu vou pegar aqui uma partezinha aqui. Pronto, vou pegar essa imagem aqui, beleza? Eu vou traçar dessa forma aqui É porque tá nessa imagem. Você tem que imaginar essa imagem de lado, né? Vamos imaginar essa imagem de lado aqui, ó, pronto. Para fazer o jogo da velha eu tenho que imaginar essa imagem de lado, né? Então aqui eu vou fazer assim, com esse quadradinho, certo? E ele vai ficar assim, ó. Eu coloco de lado, o que é que vai ter aqui? Vai ter aqui o útero,
o colo do útero. Aqui vai ter a vagina. E aqui é o limite, pronto. Aqui vai ter o ânus. E aqui vai ter a bexiga, certo? Show de bola. Agora vamos para os pontos, beleza? Então, quais são os pontos que a gente vai destacar? Vamos estabelecer aqui o jogo da velha, né? Então, isso aqui, dessa parede aqui, calma. Da uretra até a parede vaginal inferior, a gente vai chamar isso de HG, é o hiato genital, certo? Daqui até o ânus, a gente vai chamar de CP, que é o corpo perineal. E daqui até aqui, a gente vai chamar de CVT, que é o comprimento vaginal total, beleza? Aqui em cima, aqui em cima e aqui, a gente vai ter estabelecido aqui o AA, o BA, o AP e o BP. O que é isso? Isso aqui justamente são pontos aleatórios que são colocados, beleza? Em que o A é um ponto considerado padrão, né? Esse ponto considerado padrão, ele está na junção. Aqui, se a gente pensar anteriormente que tem a bexiga, né? A gente vai ter justamente a bexiga aqui, beleza? E é nessa junção do ureter com a bexiga, na junção uretrovesical, que a gente vai ter o que a gente chama de AA, né? Que seria justamente o comprimento da parede anterior, né? Ponto da parede anterior. E o BA seria justamente o ponto de maior prolapso da parede anterior, beleza? Isso aqui é um ponto de referência, isso aqui é um ponto de prolapso. Quando não tem prolapso, eles estão na mesma distância, né? E quando não, eles estão em situações diferentes. O colo de útero, né, a distância do colo de útero é chamada de C, beleza? E essa distância até a parede vaginal, né, aqui a gente vai chamar de D, que nada mais é do que justamente a distância do colo para o fundo de saco de Douglas, certo? Então, justamente esse ponto aqui mais profundo do fundo de saco de Douglas, beleza? Note que justamente se eu pegar D e subtrair de C, vai dar o tamanho do colo, certo? Porque justamente isso aqui é a distância dessa para cá e o C é para cá. Então o tamanho do colo vai ser D menos C, beleza? Show de bola? Tá bugado, mas depois quando a gente olhar a gente vai entender melhor, certo? Quando a gente olhar na imagem. Então basicamente o HG é uma distância que elas são medidas aí sem valsalva, né? Então sempre pedir para o paciente fazer valsalva no sentido de analisar justamente esses demais, né? O ABC e o D. O ABC e o D, né? O HG, o CP e o CVT, eles são medidos aí, sem forçar, beleza? São medidas padrões, né? O HG é o hiato genital, ou seja, da uretra até o final da vagina. Do final da vagina até o ânus vai ser o comprimento perineal. E do ânus, da vagina até o fundo de saco a gente vai chamar de CVT, beleza? Obviamente essa distância aqui vai estar diferente dessa, né? Porque esse aqui, o D pode estar forçado, né? Nem sempre eles vão estar na mesma posição. O A e o B. O A e o B é justamente a posição original, que seria justamente o contato entre a junção eritro, né? A junção eritrovaginal, né? O uretrovaginal. E o BA seria justamente o ponto de maior prolapso da parede anterior, certo? E aí o que é que vai acontecer? A posição original desses dois é menos 3, né? O A ele só pode variar de mais 3 até menos 3, beleza? Essa é a única posição do A. O B ele começa de menos 3 e ele pode variar até o infinito e além, certo? CVT, obviamente, são medidas padrões, mesma coisa do A e do BP, certo? O D, ele começa, na verdade, o C geralmente ele começa de menos 7, né? E vai até o infinito, beleza? E o D eu esqueci qual é a altura dele. Mas enfim, vamos dar uma olhada para ver se a gente está entendendo o que está falando, né? Então é uma classificação mais correta, né? A classificação mais correta que existe
eu consigo observar justamente qual o nível do prolapso, né? Ela é bem mais simples de ser feita, a gente vai utilizar justamente aí a régua, o lápis e a aire, beleza? E aqui tá a brincadeira que eu tô falando, né? Então, o ponto A é o ponto da parede anterior e o ponto B é o ponto da parede posterior, né? Então, eles são colocados no mesmo nível, né? No mesmo nível, e o nível é muito próximo dessa região aqui, ó, da região de junção útero-vesical. O BA, ele geralmente está localizado por padrão nesse ambiente, né? Está localizado por padrão aqui. E o que é padronizado é que o ponto zero é justamente o ponto advindo do quê? Das carúnculas e iminais, né? Então esse é o ponto que a gente tem que destacar. Então vamos lá, hiato genital, distância entre a uretra e a porção posterior da vagina, como a gente falou, aqui ó. A uretra está aqui, isso que a gente colocou de lado, né? A uretra aqui é a parte posterior da vagina. O corpo perineal é justamente da parte da vagina até justamente a região do ânus, beleza? Da região da vagina até a região aqui do fundo de saco, a gente vai chamar de quê? Comprimento vaginal, né? É a espátula toda colocada no canal, aí você mede de cima e embaixo e faz a medida, beleza? Para medir o CVT. O CVT é importante para a gente conseguir estagiar o nível do prolapso, né? Essas três medidas não têm sinal positivo ou negativo, né? Porque justamente eu meço diretamente em relação ao carúnculo liminal, né? Eu não meço, eu meço diretamente. O que vai medir em relação ao carúnculo liminal é o mais ou menos, né? A cada centímetro acima da carúnculo liminal, a gente coloca o mais. A cada centímetro abaixo, a gente coloca o menos, beleza? O que é que se padroniza? Mais ou menos a junção entre a uretra e a bexiga, né? É onde está a parede vaginal anterior, beleza? O AA, né? A de anterior, A de 1. E a gente convenciona que o paciente que não tem prolapso, ele tem menos 3. E ela pode variar, justamente, de menos 3 até mais 3, beleza? Essa é a alteração da AA, certo? A BA é a parede vaginal anterior, só que ela é justamente no ponto de maior prolapso. E ela começa do mesmo nível, né? Vai de menos 3, né? Que é o convencionado, quando ela não tem nenhuma espécie de prolapso, ela é conhecida com a A, e ela vai até não ter limite, beleza? Então ela vai menos 1, menos 2, menos 3, etc, beleza? Mas o padrão é que ela esteja em menos 3. A parede vaginal posterior é a mesma coisa, né? Ela está a 3 centímetros para dentro da parede vaginal posterior, portanto, normalmente vai medir menos 3. E aí ela pode variar de menos 3 a mais 3, beleza? Então, uma coisa que é muito importante, como a gente observa aqui, né? É que geralmente ela está a 3 centímetros da parede vaginal, beleza? Por isso que a gente tem esse posicionamento aqui de menos 3, beleza? O ponto de referência, como a gente falou, é da carúncula imenal, né? Seria basicamente a região do contato da vagina para fora. Aqui, quando não tem nenhum prolapso, ele é menos 3 também, e ele vai coincidir com a A, né? Com BA, e aí vai ser o ponto de maior prolapso. A gente já viu isso aqui. O ponto BP, por conversão sem prolapso, também é menos 3, mas se houver, ela vai caindo sem limite, assim como o outro. O C, que justamente representa o posicionamento do colo do útero, que mede com a espátula, né? Com o paciente fazendo força. Lembrando que todos esses aqui são com o paciente fazendo força, né? Eu meço com espátula, vou lá, marco, depois eu meço com a régua, beleza? Então, basicamente é isso. E aí, começa de menos 7, como eu falei, e vai até qualquer número, beleza? Então, começa de menos 7. Pode ter bem alto, né? Menos negócio. E ela vai desde menos 7 até o infinito. E o fundo de saco posterior é a distância entre o colo e o fundo de saco do Douglas. Só vai se existir se o paciente tiver colo, né? Então, se o paciente não tiver colo, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter uma cúpula vaginal. Cúpula vaginal. E aí o D vai ficar sem localização. Então, o fundo de saco posterior. O posicionamento do fundo de saco posterior. Beleza? Aqui, ó, por exemplo. Aqui, ó, posicionamento do fundo de saco posterior. Ela coincide bastante com o comprimento vaginal total, né? Que é quando você bota aí até o limite do nosso queridíssimo saco, né? E aí, se eu diminuir o C pelo D, o D pelo C, eu vou encontrar o tamanho do colo, né? Porque o D tá aqui, né? E o C é isso aqui. Aí eu encontro o tamanho do colo aqui, bem bonitinho. Beleza? E aí vamos seguir aqui nessa brincadeira, né? Para ver se a gente consegue entender a lógica desses exemplos. Então aqui a gente faz o jogo da velha, né? Coloca o A, coloca o B, coloca o C. Coloca o A, coloca o P, coloca o D. Né? Justamente por conta dessa lógica. A, B, C, A, B, posterior e D. Beleza? E no meio a gente coloca o hiato vaginal, né? Hiato genital, desculpa, HG.
coloca o comprimento, o corpo perineal, né? E depois coloca o comprimento vaginal total na sequência. E aí eu tenho essa imagem aqui, ó. O A tem menos 3, que é o padrão convencionado, quando não tem prolapso. O BA também convencionado, no mesmo nível. O AP e o BP também, certo? O colo em menos 8, beleza? Está um pouquinho mais acima, o padrão seria menos 7. O comprimento vaginal total de 10. O comprimento perineal, ou seja, a distância do ânus para o negócio de 3. E a distância da uretra para a parte de baixo da vagina de 2. Né? BP normal e o D, 10. Então o colo de útero aqui tem quanto? 2 centímetros, concorda? Porque aqui tem 10 e aqui está menos 8, beleza? A distância para carúncula imenal. Show. Aí o exemplo 2 é justamente essa primeira paciente aqui que veio fazer o exame. E aí ela apresentou essa seguinte paradinha depois, né? Ela estava assim antes e agora ela está assim, ó. Mais 3, ou seja, o A está no ponto máximo, teve prolapso. O BA está com mais 8, ou seja, bastante à frente do A, certo? Que é justamente o ponto de maior prolapso. O C, que é o colo, está em mais 8, ou seja, no mesmo nível do BA, certo? Que é o ponto de maior prolapso. Lembrando que isso aqui é quando está tudo, né? Desceu tudo, ou seja, desceu a tal ponto que o colo ficou posicionado aqui, né? E aí teria justamente a região do útero aqui nesse ambiente. Então seria um prolapso total. Né? Obviamente a gente vai ver outras situações que o BA vai estar longe do C, né? Quando a gente tem justamente o colo aqui, né? E o bichinho assim, né? Então essa é a lógica, certo? E aí eu tenho justamente um prolapso uterino total, beleza? Em que o BA está com mais 8, né? O colo está com 8. O tamanho, né? Isso aqui sem fazer, todos esses sem fazer esforço, né? Comprimento vaginal total, o corpo perineal e o hiato genital. Embaixo também tá, né? E em cima também, ou embaixo também tá, com prolapso, justo com prolapso. E essa paciente aqui, ela, pelo visto, ela não tinha útero, né? Por isso que aqui a gente só tem a cúpula vaginal, que seria o colo do útero aqui presente, né? Ela fez esterectomia, provavelmente uma subtotal, beleza? Deu para entender? Então, a mesma paciente retornou ao consultório 10 anos depois, tinha feito cirurgia para retirada do útero, como eu falei, teve prolapso de cúpula, né? E aí não tem mais útero, o teto vaginal se inverteu e caiu totalmente para fora. Quando faz esterectomia, não tem mais D, beleza? Mas o C tá aqui bem bonitinho, porque é o da cúpula, né? A distância da cúpula. Show de bola? Essa paciente aqui também não tem útero, né? Vamos ver como é que, se ela realmente não tem útero. Então, o D não tá aqui, o C está em menos 8, ou seja, o colo ficou na posição normal, certo? O colo ficou na posição normal, a cúpula, né? O C vira cúpula, né? Quando a gente não tem esterectomia. Deixa eu ver se está escrito aqui. Acho que não. Se o paciente não tiver útero, o dedo existe e o C passa a ser a cúpula, né? Então, importantíssima essa parte aqui, ó. Aqui, vamos decorar essa parte aqui. Então, o C pode virar o cévice ou a cúpula, beleza? Cúpula vaginal. Então, essa paciente aqui tem a cúpula vaginal, que ficou lá dentro, né? Não teve prolapso. Lembrando que o normal é menos 7. O D tá vazio, ou seja, ela fez esterectomia, certo? O mais 3 indica que ela teve prolapso da parede anterior, ou seja, a famosa cistocele. HG tá normal, não é esse negócio, STV não é analisado. E aqui tá normal, né? Ou seja, não teve retocele. A cúpula dela está para dentro, mas a parede vaginal anterior herniou, beleza? O ponto A caiu 3 centímetros e o ponto B, A, está no mais 5, né? Que é o ponto de maior prolapso da parede vaginal anterior. Então, se eu olhar o jogo da velha, eu sei que a parede posterior dela não tem nenhum prolapso, não tem colo, que a cúpula está lá dentro. O que ela tem é uma cistocele, perfeito, né? Então, vê a próxima aqui. Então, sem ver imagem, né? Senão fica muito fácil, né? Então, aqui a gente tem um prolapso anterior, né? Um prolapso posterior, beleza? Um pouquinho mais para frente, o prolapso do anterior, certo? Ela não tem novamente útero, fez esterectomia e ela tá aqui com a cúpula lá bem localizada, né? Então tem um prolapso das duas e o de maior distância é esse aqui, né? A cúpula está lá dentro do menos 8, né? Caiu a parede vaginal anterior e caiu a parede vaginal posterior. No paciente anterior, o ponto de maior prolapso é o mais, e o maior prolapso dessa paciente é o da parede posterior, que está em mais 6. Perfeito. Essa aqui tem um útero, ó, que legal. Vamos lá, vamos ver aqui, antes de ver o spoiler da imagem. Ó. Então, ela tem um útero, o fundo de saco está aí, né?
O C está em -2, ou seja, eles estão dentro e a gente sabe que o tamanho do colo é o quê? 1 centímetro. Colo igual a 1 centímetro. Beleza? A gente tem um prolapso anterior e um prolapso posterior, certo? Essas aqui a gente não analisa tanto, né? Então a gente tem, e o ponto de maior distância, na verdade eles estão muito parecidos no ponto de maior distância. Só que o AP está um pouquinho antes, né? Ou seja, não sei o que é que significa, mas os dois estão justamente a 6 centímetros de distância e o posterior está um pouquinho antes, o ponto aqui do AP está um pouquinho antes do que o outro, beleza? O colo de útero está a -2, desceu bastante, porque o normal ele está lá em cima, né? -7, -8, lembrar disso, né? Está com a carúncula menal. Na parede anterior, sim, importante destacar que o colo eles estão anormal também. Teve um prolapso aqui, apesar de não ter se esterilizado, certo? Então não passou da carúncula, mas está para frente, não está em posição normal. Está antes da carúncula imenal. Então, a gente comprova aí que está em qual grau lá do Baden-Walker, né? A gente lembra que o grau 1 é quando ele chega no nível da carúncula e o outro é quando ele está antes. E aí, ele está com o grau 1 aí do nível do prolapso, né? Prolapso uterino de primeiro grau, porque não ultrapassou a carúncula imenal. Perfeito. Certo? E aí o ponto de maior prolapso da vagina posterior é de +6, beleza? O outro também está a +6, certo? Então ele tem uma cistocele grande, uma retocele grande e um prolapso uterino de primeiro grau. Perfeito. Essa aqui, vamos ver o que ela tem. Prolapso anterior, prolapso posterior. O D tá no 0 e aí o colo ele passou a carúncula. Ou seja, qual é o grau desse bichinho aqui? É grau 3 de Lancet, de The Lancet, né? Ele não passou tanto, né? Por isso que a gente não diz que é grau 4, beleza? Então aqui, vamos lá. Tem o prolapso uterino que já deu grau 3, né? Como a gente falou, que passou a carúncula. Depois ultrapassou a carúncula imenal e veja que o C é +2, ou seja, o colo passou 2 centímetros. A parede anterior também caiu e o ponto de maior prolapso é +2 e a parede posterior também caiu e o ponto de prolapso é o +3, é o +6. Show de bola, deu pra entender, né? Então, não estando -3 está alterado. E aí o estadiamento vai justamente do ponto de maior prolapso, né? Então, sempre pegar o ponto de maior prolapso para ter como referência. O estágio 1 é quando não. O estágio 0 é quando não tem prolapso. O estágio 1 é quando ela está antes do -1. Quando ela está entre o +1 e o -1, ela é chamada de estágio 2. O estágio 3 é quando ela está com +1 e está entre o +1 e o CTV-2. CTV que é o comprimento. CVT-2, que é o comprimento vaginal total. E o outro vai ser justamente aí do ponto acima do CVT-2, que é o grau 4. Beleza? Estágio 4. Então, basicamente é isso, né? Isso depende do CVT. Então, -1, +1, são os pontos de referências. CVT-2 e depois acima do CVT-2. Beleza? Show de bola? Então, esses são os estágios que a gente vai considerar aí no estadiamento, de acordo com o ICS-POP. Beleza? Que é o melhor, né? Qual o quadro clínico que a gente vai encontrar? Justamente dor, sensação de peso, né? Como se tivesse uma bola dentro da vagina. Então, essa sensação, desconforto, sensação de peso. Uma coisa que acontece muito justamente é essa exteriorização total, parcial da parede vaginal. Então a gente consegue ver a parede vaginal, né? Isso aí é bem fácil para identificar o prolapso. Outra coisa que pode acontecer, alguns prolapsos mais escondidos, é justamente a presença de uma dor, né? Algum sangramento uterino, sangramento, corrimento. Isso se dá justamente por conta da presença de úlceras de decúbito que podem surgir, porque esse epitélio ele não costuma ficar para fora, né? Aí com a roupa, com essas características, ele começa justamente a sangrar bastante, a ter um corrimento, né? E uma coisa muito importante é que esse epitélio precisa estar bem o quê? Estrogenizado para evitar que ocorra um problema. Principalmente porque a gente está diante de mulher com menopausa, né? E a chance de ter uma atrofia, de ter um sangramento muito grande é importante aqui, né? Então, contato com as roupas, estrogenizar bastante e até resolver com o prolapso, né? Outra coisa que pode acontecer são distúrbios intestinais e distúrbios urinários, né? Então, a disúria, poliaciúria, emergência urinária, incontinência urinária e também a retenção urinária pode acontecer, né? Então vamos imaginar que tem um prolapso, esse prolapso está lá pressionando a uretra, gera incontinência urinária, beleza? Gera incontinência não, gera retenção urinária. Ou então a bexiga está lá completamente alterada, né? Com acotovelamento da bexiga quando a gente tem uma cistocele, o resultado, incontinência urinária. Outra coisa justamente é que os mesmos fatores de risco para a incontinência urinária são os fatores de risco para o prolapso vaginal, beleza?
E aí, o prolapso genital. Então, aí ela tem uma chance de incontinência urinária também, acompanhada de poliaciúria, urgência urinária e disúria também está presente quando a gente tem principalmente uma retocele pressionando, né? Ou então um prolapso uterino, tudo isso pode prejudicar e gerar esse processo aí de doença, né? Outros são justamente a pressão aí derivada, gerando, portanto, aí dificuldade de evacuação e constipação, que também é um fator de risco. O diagnóstico vai ser justamente a anamnese, né? O exame físico lá, toque vaginal, manual, né? Não precisa fazer espéculo. E aí a tração do colo uterino, que a gente vai observar sempre um colo uterino bastante imóvel e hipertrófico, né? Por conta justamente dessas características. A classificação de Fischer, ela mede justamente a capacidade de compressão. Então ela vai ser grau 1, 2, 3, 4, 5, certo? Grau 1 quando ela não existe, grau 2 quando é leve, 2 quando é bom, 3 quando é maior do que 3 segundos e a outra é excelente quando tem mais do que 10 segundos aí de contração dos músculos do assoalho pélvico, né? O famoso MAP, músculo de assoalho pélvico. E aqui a gente tem uma cistocele, né, em distensão e a cistocele de deslocamento. Aqui a gente nota que a parede está muito mais esticada do que essa aqui, né? A distensão é um pouquinho mais grave. A retocele e a enterocele, né, que é justamente quando sai um pouquinho do reto, né, a parte do reto, e a enterocele quando sai justamente aqui as estruturas, né? Então, dificuldade de evacuação está relacionada ao reto, né, e dificuldade de urinar está relacionada à bexiga, incontinência urinária e também retenção urinária, os dois podem acontecer. Pode ter prolapso uterino aqui, o prolapso uterino saindo tudinho. Então, todas as estruturas que estão aqui estão doidinhas para vazar por aqui, beleza? E são todas possibilidades, né? Quando eu falo retocélica da parede vaginal, você não tem que pensar só na vagina. A bexiga está caindo também, né? Quando pensar em útero, está caindo o útero. Quando pensar em reto, está caindo o reto realmente. Beleza? Aqui está a enterocele, aqui está a retocele, certo? Então, sempre tem que pensar aí que realmente essas estruturas estão tentando vazar aí pela bexiga, beleza? Deu para lembrar? Então, esses são justamente as estruturas. Como é o tratamento? O primeiro tratamento, ele cursa com a profilaxia. Então, é dar estrogênio, estrogenização para a mulher que está com menopausa, para não enfraquecer esses músculos. É controlar a obesidade, é evitar o parto normal quando a gente tem doença do colágeno, é fazer terapia de exercício perineal, é consertar os defeitos perineais, é controlar os fatores de risco, né? No geral. Justamente aí fazer reavaliação, fazer uma boa técnica como é o nome? Uma boa técnica de esterectomia, né? Tudo isso é muito importante quando a gente está falando a respeito do tratamento, né? Combater o hiperestrogênio, fatores de desperdente, evitar a força física, né? Tratar a obstipação intestinal crônica. Então, uma mulher que faz muita força durante o processo de defecção também, aumentando a pressão intestinal, tem mais chance de prolapso, né? Adequada assistência ao parto, ao parto, exercícios perineais, correção de lesões perineais, né? E aí também não evitar indicar o parto cesariano para a mulher que tem deficiência de colágeno, né? Correção de lesões perineais, então tudo isso é importante para a gente fazer a profilaxia. Além da profilaxia, qual o tratamento? O tratamento pode ser expectante. Então a mulher que está lá e está fazendo aí né? Tá fazendo justamente um prolapso, mas ela não sente sintoma, ela não se incomoda, ela não quer tratar o sintoma, perfeito, né? Então, e não está com comprometimento de função urinária, não está provocando constipação, né? Então a gente deixa o prolapso lá e faz um tratamento expectante, né? Lembrando justamente que a gente tem que sempre reavaliar para ver se não está piorando a função urinária, se não está provocando disúria, se não está provocando urgência miccional, se não está provocando essas alterações, né? Incontinência urinária, retenção urinária, todos esses problemas que são inerentes aí ao prolapso, né? Caramba, tem um MTV muito doido aqui. E aí tem a expectante, né? Que é justamente essa técnica. A gente pode fazer o tratamento clínico, que é a utilização do pessário. O pessário, eles são duas estruturas, né? Que são colocadas, os pessários vaginais. Eles são para os pacientes que não podem ser submetidos à cirurgia. Então, imagina uma mulher com 80 anos de idade, né? Que não pode ter risco cirúrgico altíssimo, né, e que não vai se beneficiar nada. Eu vou utilizar o pessário, né? Geralmente não tem tanta adesão, porque você vai ter que ir lá colocar esse objeto, né, que vai justamente simular o formato da vagina, né, esse introito vaginal que depois vai ser colocado, vai provocar, vai formar um molde, depois é substituído por um Dunnett, né, uma estrutura aí circular que é colocado aí, encaixado no osso púbico e deve ser retirado aí, trocado uma vez por semana, né. Então a adesão é baixa, né. E aí, essas peças de silicone, elas geralmente não têm tanto valor aí na adesão, principalmente
para as mulheres aí mais idosas que não têm tanta vontade aí de manter essas estruturas, beleza? Depois do tratamento cirúrgico, né? Qual é o objetivo do tratamento cirúrgico? Eu tenho que tratar o prolapso atual, eu tenho que consertar a estrutura de períneo, então fazer aquelas correções lá, quando a gente viu de terceiro grau, aquela lesão de terceiro grau, lesão no nó perineal, né? Fazer justamente a retirada da adesão, por exemplo, de uma retocele na vagina, beleza? Então essas alterações têm que ser feitas, né? Restabelecer a estrutura normal, fazer uma esterectomia quando necessária, encurtar os ligamentos, é muito importante. A técnica de encurtar os ligamentos ela é muito importante, principalmente para evitar com que haja, portanto, aí maior necessidade de tração. E se for necessário, no próprio tempo cirúrgico eu já trato a insuficiência urinária a incontinência urinária de esforço, né? Então, muito importante tratar já se estiver associada, né? Lembrar sempre que é muito inteligente tratar, né? E a via vaginal, ela pode ser vaginal ou abdominal, né? E aí a gente só deixa as telas e a laparoscopia quando a gente estiver fazendo o quê? Quando a gente estiver fazendo aí a colpopromontorrafia, que nada mais é do que a utilização de uma tela, que é utilizada nas hérnias incisionais e nos umbilicais, só que aqui não pode, né? Aqui não pode, a não ser que a gente tenha a necessidade de fazer a colpopromontorrafia, né? Que a gente vai ver já o que significa, beleza? Show de bola? E evitar futuras parturações, né? Esse é o fundamento do tratamento, né? A gente tem que justamente controlar, fazer a profilaxia aí para esses fatores para que eles não voltem a acontecer e também para que eles não aconteçam logo de começo, né? Então, tratamento profilático, tratamento expectante, tratamento clínico, certo? E aí a gente começa a entender a lógica, né? Então, basicamente, boa parte das correções, quando a gente faz, ela faz uma correção, né? Principalmente as correções locais, faz em relação à própria face que está prejudicada, beleza? E aí, por isso que a gente tem uma grande chance de recidiva, como a gente falou, né? Muitos recidivam, mais de 30% tem um grau de recidiva importante, né? Então, por isso que a gente tem que destacar esses tratamentos. Então, vamos lá. O primeiro tratamento, ela acontece justamente quando a gente tem uma lesão de primeiro grau, né? Então, a lesão de primeiro grau, né? Aquela do grau de delância, ou seja, quando a gente tem uma lesão no ligamento útero sacro, ou então nos ligamentos cardinais, a gente tem justamente uma lesão que vai prejudicar o útero, né? E justamente a cúpula vaginal, se você já tem uma esterectomia. Nesse sentido, um dos melhores tratamentos, o padrão olho, é a colpoclase, né? Que é justamente fazer o quê? Você provoca uma rafia da parede anterior com a parede posterior da vagina e justamente você oblitera o espaço vaginal, deixando apenas uma pequena via para sair secreção e menstruação, se for necessário, né? Então a mulher não vai ter mais a via vaginal, não vai poder mais realizar a relação sexual, mas por isso que é justamente realizado em mulheres mais idosas, que não tem mais prospecção aí de vida sexual, nem de filhos, né? Então basicamente é fechar o canal vaginal, né? E aí justamente nenhum órgão pélvico vai fazer mais o processo de saída naquele ambiente, né? Então justamente se eu tiver, por exemplo, um prolapso total de útero, eu vou justamente fazendo uma rafia nessas duas regiões, vou tentando recolocar esse útero internamente e vou fazendo justamente o fechamento dessas regiões, né? Então eu vou fazer justamente quando eu quero tratar o nível 1, beleza? Não tem recidiva, obviamente, porque eu estou fechando a vagina, né? Então, basicamente, é o padrão ouro utilizado aí nesses casos, beleza? Outra coisa que, assim, então aqui, ó, a professora foi explicando aí como é que era a colpoclase, né? Então, basicamente, ele tem o útero, né? E aí eu não quero fazer esterectomia, eu tiro uma camada da parede anterior, uma camada da parede posterior, dou o ponto dentro para fora e vou embutindo o útero para dentro, né? Então, eu colo a parede anterior na posterior e aí, embutindo o útero para dentro, eu consigo fazer a colpoclase, beleza? Show de bola? Então, esse é para o nível 1. Para o nível 2, que são lesões de face, eu tenho que fazer a rafia local. Então, tratamento cirúrgico da colporrafia tradicional, é uma colporrafia tradicional. Eu vou lá e ligo justamente aí para retocele, para tratar retocele e cistocele, eu vou ligar essa vagina aí diretamente o quê? Diretamente nas fáscias a elas relacionadas, beleza? Então, no caso da retocele, eu vou ligar justamente a qual fáscia, né? A fáscia retovaginal. E no caso da cistocele, eu vou ligar justamente na fáscia pubo cervical e no paramétrio, né? Então, basicamente, é justamente fazer essa rafia aí de maneira inteligente, sempre lembrando aí daqueles nossos queridíssimos arcos tendíneos, né? Lembra do arco tendíneo da fáscia, arco tendíneo da fáscia
arco tendíneo da face pélvica, pronto. É nele que a gente vai grudar a maioria das estruturas, fazendo justamente um ponto naquela região. Então, basicamente, colporrafia tradicional nesses pontos, beleza? Isso serve tanto para cistocele quanto para retocele, né? Aí, justamente, se a lesão for lateral, eu vou fazer colporrafia no arco tendíneo, né? Se o defeito for central, aí eu vou fazer uma plicatura na linha média. Se o defeito for transverso, eu vou fazer uma reinserção do anel pericervical. Beleza? E até aí, para entender o que cada uma desce, para lembrar, plicatura na linha média, plicatura na linha média, se o defeito for central. Se for lateral, eu vou fazer uma fixação no arco tendíneo. E se for transverso, eu vou fazer uma reinserção do anel pericervical. Beleza? Acho que não precisa decorar isso aqui não, mas eu tenho que fazer uma correção sítio específica, né? Uma colporrafia tradicional. Ou seja, basicamente o que é que eu vou fazer? Ponto. Vou dar um ponto naquela região que está com a face prejudicada, beleza? Tanto na cistocele quanto na retocele, né? Corrigiu direto na face e aí identifica onde é o defeito e faz justamente a aplicatura, a fixação ou a reinserção do anel, ou a reinserção do anel pericervical. Reinserção do anel pericervical. Então, basicamente é isso. Beleza? Deu para entender? Show de bola. E como é que eu trato o prolapso útero-vaginal, né? Então, basicamente, né, a gente deu a solução da colpoclase. Mas aí toda mulher vai fazer colpoclase, né? Não. Tem mulheres que querem justamente ter uma vida sexual ativa. Então, o resultado justamente é tentar manter aí o canal vaginal e fazer uma histerectomia. A famosa histerectomia vaginal, né? Então, eu tiro o útero justamente por conta da necessidade de retirar a estrutura e eu fixo justamente a cúpula vaginal nos ligamentos que estão a eles relacionados, né? Tentando encurtar os ligamentos, né? Tiro o útero, encontra os ligamentos, encurta e confecciona justamente uma vagina comprida para que ela tenha justamente uma vida sexual ativa. Então, tem que justamente fazer o quê? Uma vagina grande, né? Lembrando que nem sempre a mulher vai conseguir fazer isso porque a vagina é naturalmente pequena, né? Na verdade, ela consegue fazer, mas a vagina ficou curta, né? Então, o objetivo não é tirar o útero, mas a gente tira para justamente conseguir pegar os ligamentos altos e fazer justamente uma nova cúpula vaginal, beleza? E aí não faz esterectomia por o útero ser inviável, mas por falta de opção. Então, o útero tá bom, no entanto, ele tá atrapalhando, né? E como eu não posso simplesmente aí colocar o útero para dentro e fixar lá internamente, não tem como, tem que fazer uma esterectomia facial. Mas, na verdade, tem como sim, né? Então, imagina que uma mulher, ela fez aí, ela tá com um prolapso até o útero vesical, né? Ela tá com esse prolapso, né? E vamos imaginar que ela já fez uma histerectomia, beleza? Já fez uma histerectomia. E ela teve um prolapso da cúpula vesical já esterectomizada, beleza? Qual vai ser o tratamento, né? Então, o tratamento aí então tem várias complicações, né, que eu não vou lembrar agora. Mas o tratamento do prolapso da cúpula vaginal vai ser justamente a colpopromontorrafia, né? Então, basicamente, ela é muito comum nas histerectomias, mais frequentes pós-histerectomia vaginal. E aí, lesões pré-existentes não corrigidas, hipoestradionismo, lesão de colágeno, né? Então, essas são as causas aí do prolapso, né? Eu tiver um colágeno fraco, né? Fiz uma cirurgia, não consegui corrigir uma lesão, né? Ou então, simplesmente, aí eu fiquei hipoestrogênica e aí foi gerando problema de fraqueza dessa musculatura. Então, eu concordo que é uma lesão de nível 1, porque é uma cúpula que saiu, mas está sem o nosso queridíssimo útero. Então, era para estar útero aqui, mas ela foi esterectomizada, né? Então, se ela não tem uma vida sexual, eu faço colpoclase. Se ela tem uma vida sexual ativa, tem que fazer a colpopromontofixação. Ou colposacrofixação. Geralmente é colpopromontofixação, que aí eu vou utilizar telas, né? E aí, realmente, é uma cirurgia via laparoscópica, né? E essa via laparoscópica, ela é feita justamente aí... Opa! Oxi! Não, pô. Tá bugado. Pera aí. Então, é uma cirurgia laparoscópica que é feita, e aí, realmente, é a única possibilidade que eu vou colocar uma tela na vagina, né? E outra no saco, com o objetivo justamente de simular esses ligamentos, né? Então, eu uso a tela de polipropileno, né? Abdominal. Então, essa é a indicação. Então, basicamente, se eu tenho justamente um prolapso de útero ou prolapso de cúpula, ou eu faço a colpopromontorrafia ou então a colpoclase, né? Ou, perdão. Se eu tenho útero e prolapso de cúpula, se o paciente tem útero, aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a colpoclase ou esterectomia vaginal. Se ela não tem útero, eu vou fazer a colpopromontorrafia ou então a colpoclase, né? Essa é a característica
aí que tem de importante, beleza? Então a única diferença é se tem vida sexual ativa ou não. Não se vai querer ter bebê ou não, porque aí não dá para ter um bebê com um útero que está se caracterizando por ser prolapso. E geralmente são mulheres mais idosas que não querem ter justamente esse filho. Então, esterectomia, pós-esterectomia, justamente o prolapso de cupa vaginal acontece justamente esse processo. E é muito comum a gente ter justamente por conta do hiperestrogenismo, por conta do hipoestrogenismo, do excesso por conta da presença da doença de colágeno, ou então por conta de uma lesão prévia que não foi corrigida. Algumas complicações, infecção, incontinência urinária, abscesso, lesão, fístula, deiscência da sutura, granuloma de corpo estranho, tudo dá para acontecer. Dispareunia, né? Todas essas são complicações presentes que eu não vou focar tanto, né? Aí tem os casos clínicos aqui. Vamos lá, vamos ver se a gente faz agora aqui. Paciente 66 anos de idade, 3 partos normais, refere bola na vagina 4 anos. Nega queixa urinária, refere esterectomia laparotômica por leumioma de uterino a 42 anos. Ou seja, o que é que ela tem? O D não existe, né? O nosso queridíssimo A e o B estão no mesmo nível, né? E estão no nível justamente de grau 2, certo? E aqui a gente tem, na verdade, grau 2 não. Aqui tá, ó, é basicamente o que? A cúpula vaginal todinha saindo, né? O A e o B estão lá dentro, beleza? Né? Então a gente tem uma cúpula vaginal toda comprometida. Não estão lá dentro, estão no nível. E a gente tem aí um B, um aparelho posterior mais para dentro, né? Então basicamente é isso que tem. Conforme os dados do paciente, o caso clínico, assinado no livro de Delancey com maior grau de defeito, né? Então o maior grau de defeito, né? Do nível de Delancey, a gente tem que lembrar que o nível de Delancey ele está justamente é o mais perigoso e é o que está justamente no caso clínico, né? Que é justamente quando a gente tem a queda da cúpula vaginal. Então nível 1, beleza? Questão 2, né? Cadê? Tem resposta? Não sei se tem resposta, mas enfim. Né? Nível 1 porque tem o quê? Tem um prolapso aqui bonitinho, né? Do nosso queridíssimo negocinho. Senhora de 73 anos refere justamente a sensação de bola na vagina com crescimento progressivo, atrapalha iniciar micção ou defecação. Então tá com problema, aí pode ser provavelmente retocele e cistocele. O abalamento está relacionado com dor pélvica, que melhora deitar em forma que a paciente seja sexualmente ativa, beleza? Então ela não pode fazer uma cirurgia que vai impedir sua passagem vaginal, né? E aí o paciente apresenta os seguintes sintomas: sensação de bola, vagina, peso embaixo do ventre, dor pélvica, blá 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 blá. Antecedentes: constipação intestinal, DM tipo 2 pesando. Descreva os fatores de risco para prolapso vaginal, menopausa aos 21 anos de idade. Acho que ela digitou errado aqui. Não, ela pode ter menopausa aos 21 anos de idade, né? O baixa tem uma menopausa precoce, beleza? Se ela tiver essa característica, show. Então, constipação intestinal é motivo? Sim. DM tipo 2? Mais ou menos. Hipertensão arterial sistêmica, não, né? Cirurgias prévias seria justamente um outro fator de risco. Menopausa aos 21 anos é um fator de risco sim, porque ela passa muito tempo sem estrogênio, é um hipoestrogenismo, né? E 6 partos normais, obviamente, e um aborto também tem isso, né? Então, uma coisa muito importante, primeiro é a idade, né? Idosa. Fatores de risco, né? Idade, multiparidade, partos vaginais, obesidade, hipoestrogenismo, exatamente, né? Muito tempo sem o estrogênio, por causa da menopausa. DM, diabetes mellitus, que tem relação aí, em média com a obesidade, e a constipação aí presente, beleza? Considerando o nível de suspensão da vagina do paciente, cita os níveis afetados, né? Então, qual foi o nível afetado, né? Então, a gente teve uma lesão de cúpula? Não, né? Então, ela tem dificuldade de micção e defecação. Então, ela tem provavelmente cistocele e retocele, né? E aí, provavelmente, a gente tem um nível 2 prejudicado, né? Nível 1, pô. Eu acho que a sensação de bola significa que tem um prolapso uterino, talvez, né? Por isso que ele colocou nível 1, né?
Exatamente. Como é que se você não deu uma medida, né? Boa pergunta. Mas aí eu acho que é a sensação de bola. O nível 2 por causa. O nível 2 dá pra saber por conta disso, né? Alteração da micção e defecação, que é o retocele e cistiocele. Agora, a sensação de bola com crescimento progressivo. Aí é que eu não sei. Quer dizer que tá descendo, não sei. E melhora quando senta. Deita, sei lá. Monte para paciente um plano de cuidado, né? Não dá pra saber aqui. E aí, monte. Não dá pra saber nada aqui, né, boy? Enfim, muito ruim, né? A questão. Tchau.